Olá! Nesse vídeo vamos resolver a prova de matemática da AFA de 2024. Questão 19. Nessa questão vamos calcular a média, moda, mediana e variância. Com essas grandezas já será possível responder a questão. Questão 20. Nessa questão precisamos ver o formato das retas nos 4 quadrantes. Observando o sinal de x e y em cada caso. Observaremos que o polígono formado será um losango. E com as intersecções das retas com os eixos poderemos calcular suas diagonais. E com isso sua área. Questão 21. Nessa questão devemos observar o gráfico e analisar as afirmações das alternativas. Precisamos prestar atenção no comportamento do gráfico e no intervalo observado em cada afirmação. Questão 22. Nessa questão temos que analisar 3 afirmativas sobre a função dada. Para a primeira sentença devemos ver de f, x, igual f, menos x. Para a segunda sentença basta substituirmos x pelo valor dado. Na terceira alternativa teremos de resolver uma equação do segundo grau em 3 elevado a x. Questão 23. Nessa questão temos que encontrar os valores de x que satisfazem as condições de existência da função logarítmica. 1. A base do logaritmo deve ser maior que 0 e diferente de 1. 2. Só existe logaritmo de números maiores que 0.
Questão 24. Nessa questão devemos usar as propriedades dos logaritmos e a soma dos termos da PG para descobrir a razão da PG. Com as informações sobre a PA descobrimos seu primeiro termo e sua razão. Com essas informações igualamos a fórmula de um termo qualquer da PA à razão da PG. Questão 25. Nessa questão devemos analisar o período da função dada e os valores que a função assume em determinados pontos para calcular P, Q e R. O período é dado por 2.π dividido por ρ e é observado tomando o intervalo do x que compreende todo o gráfico. Sabendo R, podemos escolher dois pontos aleatórios para descobrir P e Q.
Questão 26. Nessa questão o cone e o cilindro possuem mesma área de base e mesmo volume. Igualando a fórmula dos seus respectivos volumes encontramos a relação entre suas alturas. Questão 27. Nessa questão temos que primeiro calcular todas as possibilidades de permutação das letras de excelência, observando que essa palavra possui letras repetidas. Então devemos calcular de quantas formas as vogais e as consoantes ficam juntos. Para isso juntamos as vogais e as consoantes em dois blocos de 5 letras respectivamente. Podemos arranjar esses blocos de duas maneiras diferentes. Dentro dos blocos da vogais e das consoantes separadamente poderemos permutar as letras que o compõem, lembrando sempre das letras repetidas. Questão 28. Nessa questão devemos usar os 3 pontos dados para achar a função quadrática f. Com a função f podemos calcular sua função inversa. Para isso deveremos observar os valores de domínio e imagem da função inversa.
Questão 29. Nessa questão devemos arrumar a equação da circunferência dada para descobrirmos o raio e o centro da circunferência. Após isso analisaremos as alternativas. Primeira alternativa, devemos fazer a distância do ponto dado ao centro da circunferência e comparar com o valor do seu raio. Segunda e quarta alternativas, devemos relacionar as medidas das figuras inscritas ou circunscritas com o raio da circunferência e calcular suas áreas. Terceira, o ponto mais abaixo da circunferência é o ponto de baixo da circunferência, logo abaixo do centro. Questão 30. Nessa questão usamos as relações de Girard para achar todas as raízes da equação do terceiro grau dada. Questão 31. Nessa questão devemos resolver o sistema de equações para encontrar as raízes do polinômio dado. Com as raízes podemos escrever o polinômio da forma fatorada. Fazemos então a divisão do polinômio por x mais 10 e substituímos x igual menos 10. Questão 32. Nessa questão devemos usar z igual x mais y e substituir na equação dada. No final igualamos tanto a parte real quanto a parte imaginária do resultado a zero.
Obrigado por assistir. Se inscreva e compartilhe.